Olá, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma das nossas reuniões de terça-feira. Inicialmente com o nosso clube da revista e depois com a nossa reunião de fundo, a nossa reunião magna. E hoje nós vamos abordar fundamentalmente a estabilização hemodinâmica de um paciente em choque e com foco em restabelecer fluxo para a periferia. Acho que essa aqui é a ideia. Nós vamos ter na reunião de fundo o Dr. Gilberto Friedman, de Porto Alegre, e ele gentilmente aceitou entrar um pouco antes da apresentação deles, e vai também comentar os dois artigos que vão ser apresentados agora. Então, o primeiro artigo é a Bruna. A Bruna vai apresentar um artigo do Annals of Intensive Care, publicado no final do ano, e depois a Carolina, vai apresentar o editorial que acompanha esse artigo. Então, sejam bem-vindos. Acho que nós estamos prontos para começar. Bruna, estamos com você. Tá certo, doutor, obrigada. Bom, boa noite a todos. Então, meu nome é Bruna Polukoski Dalloso, sou residente do segundo ano aí de especialização de terapia intensiva pelo CPET. E como o doutor comentou, a gente vai conversar um pouco, então, sobre o artigo que fala sobre os efeitos do tempo do enchimento capilar e do lactato na ressuscitação volêmica e guiada por parâmetros tanto microcirculatórios e associados à hipóxia. Esse estudo, então, ele foi publicado no Annals of Intensive Care no final de 2020, tá? E foi um estudo feito foi um estudo feito lá no Chile, e alguns dos autores, tanto o Dr. Glenn Hernandes e o Dr. Jean Baker, são os dois autores do estudo do Andrômeda, que foi publicado em 2019. Tá? Então, eles são professores lá da Faculdade do Chile, participaram desses estudos e estão também sempre dentro do acompanhamento aí, enfim, de novos trabalhos, a questão da avaliação de perfusão e do lactato e da ressuscitação volêmica no choque séptico. Bom, a gente sabe que a hiperlactatemia, né, a persistente, ela está associada aí com sinais de hipoxemia, uma hipoperfusão em pacientes com choque séptico, né, e que os guidelines, eles nos orientam a fazer, então, a normalização desse lactato como uma recomendação até de acompanhamento para uma ressuscitação volêmica eficaz. Infelizmente, é um marcador pouco específico, visto que outras etiologias, elas podem levar a um estado de hiperlactatemia sem ter um estado de hipoperfusão associado, né, que esse estado, então, de hiperlactatemia, que em alguns casos pode passar despercebido, e por ter o lactato elevado, é feito volume, é feito cristalóide, às vezes numa quantidade muito elevada, e isso acaba até levando aí uma sobrecarga de fluido de um paciente, piorando mortalidade, piorando morbidade de um paciente, por conta de um excesso de volume, tá? E em contrapartida, temos o tempo de enchimento capilar, né, que é uma alternativa que pode ser utilizada para guiar essa ressuscitação do choque, até porque é uma medida de pouco custo, na verdade, custo nenhum, né, e um fácil acesso, que todo mundo tem acesso a um tempo de enchimento capilar durante um exame físico de um paciente internado. Falando um pouquinho do Andrômeda, que é citado bastante durante o trabalho, tá? O Andrômeda, então, foi publicado no fevereiro de 2019, onde ele usa o tempo de enchimento capilar em comparação com o clearance do lactato para a ressuscitação de choque séptico, e o impacto dessas medidas na mortalidade em 28 dias. Tá? Durante o trabalho foi visto que não tem nenhuma evidência, na verdade, uma diferença significativa na comparação entre esses dois estudos, né, o que foi visto, né, e que foi mais significativo durante o período do estudo, enfim, até na conclusão do trabalho, é de que o tempo de enchimento capilar está associado com uma menor quantidade de fluido, que é administrado durante a ressuscitação de um paciente crítico.
E algumas diferenças desse trabalho do Andrômeda em comparação com o estudo que a gente está conversando hoje, ele inclui ali um tempo, né, onde os pacientes foram diagnosticados com choque séptico, eles foram inclusos no estudo do Andrômeda em até 4 horas após o diagnóstico, e o tempo de intervenção, ou seja, o tempo em que foi acompanhado essa ressuscitação volêmica, avaliando o lactato e avaliando o tempo de enchimento capilar, foi em torno de 8 horas, o que difere desse estudo que a gente vai conversar mais para frente. Então, o objetivo do estudo em si, né, era de comparar, então, e avaliar o impacto de uma estratégia de ressuscitação guiada pelo tempo de enchimento capilar normalizado, associação, na verdade, em comparação com o clareamento do lactato em até 24 horas após aí, o diagnóstico do choque séptico. Além disso, como objetivo secundário do trabalho, era avaliar essas duas estratégias associadas aos diversos sinais de hipoxemia tecidual, aos parâmetros de micro e macrohemodinâmica. O trabalho, então, ele foi um estudo prospectivo, randomizado, feito em UTIs no Hospital do Chile, tá? Como critérios de inclusão, eles incluíram pacientes maiores de 18 anos que tinham diagnóstico de um choque séptico com lactato maior que 2 milimol por litro, em uso de noradrenalina, que estivesse aí, visando manter uma PAM maior que 65 milímetros de mercúrio. Esses pacientes também, sabidamente, já tinha sido realizada uma ressuscitação volêmica com pelo menos 20 ml por quilo de cristalóide num período de 1 hora prévio, e ainda estando fluido responsivos, eles eram um dos critérios para inclusão dentro do estudo. Todos os pacientes que tiveram até 24 horas após o diagnóstico do choque séptico entraram também dentro da linha do trabalho, e os critérios de exclusão foram pacientes que, né, tinham sangramentos ativos, pacientes cirróticos com TIARD B ou C, gestantes, pacientes com síndrome respiratória aguda grave, ou até mesmo pacientes que inicialmente entraram na amostra, né, no N de participantes, mas que dentro das primeiras 6 horas eles precisaram antecipar uma cirurgia de emergência ou até mesmo fazer uma hemodiálise por conta dessa piora significativa do quadro durante o início das intervenções. Então, o que difere do Andrômeda aqui também é essa questão das intervenções que foram feitas em período de 6 horas, então tudo que a gente conversar, eles avaliaram nessas 6 horas, que difere lá do Andrômeda, que foi em 8, tá? A meta, então, era atingir um tempo de enchimento capilar menor do que 3 segundos, sendo reavaliados esse tempo de enchimento capilar a cada 30 minutos, seriado, e também, como eram 2 grupos em locais diferentes, com equipes diferentes, eles, antes do início de todo o estudo, optaram por fazer um treinamento da equipe para que essa avaliação pudesse ficar o mais fidedigna e semelhante entre todos os estudos. E o lactato arterial também era outra meta do outro grupo, dele estar reduzido, né, na verdade, uma queda superior a 20% a cada 2 horas ou menor que 2 milimol por litro. Os pacientes, então, tinham uma avaliação de volemia com multiparamétrica, né, com as variáveis, com os dispositivos disponíveis em cada UTI, e a intervenção realizada dentro desse estudo, então, foi um bolo de 500 ml de um cristalóide, onde eram reavaliados esses pacientes até atingir uma melhora da perfusão, seja pelo clareamento do lactato, ou seja pela melhora do tempo de enchimento capilar, ou fez o volume, ele não é mais um paciente fluido responsivo, ou ele é monitorizado com uma PVC, pelo trabalho, eles colocaram uma meta de uma PVC maior ou igual a 5, eram considerados pacientes que já não tinham mais resposta a fluido, e por isso foi iniciado a droga vasoativa. Esse estudo, então, ele foi feito entre junho de 2018 até outubro de 2019, tá? Inicialmente eram 149 pacientes que foram triados aí para participar do estudo. Durante esse período, houve algumas questões sociais dentro do Chile, onde ficou um pouco dificultosa manter o andamento do estudo,
tá? E no final acabou ficando somente com 42 pacientes que foram randomizados aí para participação, tá? Todos eles mantiveram acompanhamento até o final aí do 28º dia. Não teve nenhuma perda de segmento desses pacientes. Aqui nessa tabela a gente pode ver um pouco os dados demográficos desses pacientes, onde o SOFA era bem semelhante entre eles, tá? Ambos tinham já aí pelo menos 1.500 ml de volume sendo feitos previamente ao início das intervenções. E o estudo coloca também como os principais parâmetros que foram utilizados para avaliação de fluido-responsividade era a variação da pressão de pulso, a variação da veia cava inferior e elevação passiva de pernas. Tá? O tempo também de avaliação aí, de início de cada intervenção entre os dois grupos foi muito semelhante. O tempo de início de intervenção do grupo, do tempo de enchimento capilar, era de em torno de 4 horas, e o tempo do grupo dos pacientes com lactato era em torno de 5 horas. Nessa tabela a gente consegue ver, né, de que não teve uma diferença significativa entre a questão do balanço, né, de fluidos entre os dois grupos nas 24 horas, até mesmo no final das 6 horas. O lactato também em comparação com os dois, não houve nenhuma mudança significativa. A mortalidade entre os dois grupos também não teve nenhuma diferença significativa, e também no tempo de permanência intra-hospitalar não houve mudança, não teve diferença significativa entre eles. No que tange aí a ressuscitação, com a melhora dessa perfusão, em 6 horas, que é o tempo determinado de intervenção, o grupo que a gente consegue observar aqui com tempo de enchimento capilar, que era o grupo, né, vamos dizer assim, grupo controle do tempo de enchimento, foi o que teve a maior proporção aí de pacientes que atingiu a meta estabelecida, né, a resposta à intervenção aí, de realmente ter essa melhora. A ressuscitação volêmica, então, guiada pelo tempo de enchimento capilar, o estudo discute até de que ele não foi superior na comparação com o clareamento do lactato durante essas primeiras 6 horas. Ele associa também essa facilidade, né, na verdade, assim, essa maior proporção dos pacientes aí com tempo de enchimento capilar, por conta da facilidade na maior avaliação seriada que poderia ser feito durante o trabalho, tá? E também cita a questão da infusão de fluidos, que nos pacientes com o tempo de enchimento capilar foi muito menor do que no grupo com lactato, associando isso também a demora para o clareamento, então, associando isso com uma maior infusão de volume. Além disso, ele cita o Motley Score, né, usado em associação para complementar essa avaliação de hipoperfusão, junto com o tempo de enchimento capilar, é uma associação benéfica, né, onde vai complementar aí essa avaliação clínica de um paciente chocado, e em avaliações de outros parâmetros micro e macrohemodinâmicos, não houve diferença significativa entre os dois grupos. O texto ainda sugere de que o tempo de enchimento capilar é um parâmetro seguro para avaliação, né, e que ainda existem muitas limitações para avaliação, principalmente avaliações em dificuldades técnicas da realização do estudo, divergência entre alguns especialistas com relação até os próprios parâmetros de avaliação de macro e microhemodinâmicos, e até algumas formas de avaliação, né, de fluido-responsividade, em que em alguns locais a gente não tem disponível. Devido, então, essa suspensão prematura do estudo, houveram algumas dificuldades estatísticas para que pudesse ter aí um N considerável e também uma estatística que fosse mais significativa. O estudo conclui, então, que o tempo de enchimento capilar como um alvo para ressuscitação do choque séptico não foi superior ao uso do lactato arterial como guia para infusão de fluidos. Os dois são associados a efeitos semelhantes na melhora desses parâmetros indicadores de hipoxemia.
O grupo onde utilizou o tempo de enchimento capilar teve melhores resultados durante o período de intervenção. E isso tudo corrobora com os dados que foram obtidos pelo Andrômeda também, que foi publicado em 2019. E era isso. Obrigada. Ok, Bruna, obrigado. A Bruna está à disposição aí para quem quiser fazer alguma pergunta para ela, algum comentário inicial. Acho que todos vocês receberam o artigo, se vocês puderem abrir o artigo. Então, quero só enfatizar o fato de que esse grupo de pesquisa da Universidade Católica do Chile, que é liderado pelo Glenn, tem liderado pesquisa aí nessa área e com esse assunto em especial, né? O Andrômeda praticamente saiu de lá, e junto com o Jan Bakker, com o Gustavo Ospina, e junto com o Gilberto, que está aqui junto conosco. O Gilberto também participa desse grupo, não está nesse trabalho, mas participou de vários trabalhos em conjunto com esse grupo e na idealização do Andrômeda, e ele já vai fazer comentários aí conosco a respeito disso. Me parece um estudo, um ensaio clínico randomizado, com um número pequeno de doentes, né? Pega doentes com choque séptico, que já fizeram a primeira intervenção inicial, mas que ainda estavam com hiperlactatemia e dependente de droga vasoativa, e que não tinham o tempo de preenchimento capilar ainda normalizado, e que foram mantidos daí mais 24 horas em avaliação, praticamente como se fosse um animal de laboratório, né? É uma coisa que não é de aplicação prática para todo mundo. Tinham 6, 7, 8 monitorizações concomitantes desses doentes, né? Near infrared no músculo, indocianina verde e o seu clearance. Tinham várias medidas de produção de CO2, de consumo de oxigênio. Que mais? Além do tempo capilar e da lactatemia, medida de 2 em 2 horas, né? Acho que a grande diferença é você ter como alvo num grupo de doentes, foram 21 doentes, você ter como alvo você normalizar o tempo capilar, medindo esse tempo capilar a cada 30 minutos, e o lactato a cada 2 horas. Se você puder apresentar a tabelinha 1 rapidamente, Bruna, nós não vamos nos deter em grandes detalhes, mas acho que a tabela 1 é para poder mostrar que os doentes são relativamente comparáveis, né, nos 2 grupos. Rapidamente mostra para nós a tabelinha 2, né? Acho que a tabela 2 tem um grande trunfo de mostrar aí de que mostra a figura 2 primeiro, né? Então, se você pega os 2 grupos e toma os 6 horas como talvez aí o desfecho principal, mostra que a ressuscitação com volume, com droga vasoativa, mas principalmente com administração de volumes, sempre em doentes fluido-responsivos, você atingia o endpoint pelo menos no dobro dos doentes, né? Você normalizava o tempo capilar, normaliza o tempo capilar desses doentes em praticamente 2/3 dos doentes. E normaliza o lactato, ou tem queda de pelo menos 20% do lactato a cada 2 horas, em só 1/3 dos doentes. Então, há uma diferença de que você consegue ressuscitar com esse endpoint muito mais rapidamente, tendo endpoint de perfusão do que tendo endpoint de oxigenação, de lactato, seja o que a hiperlactatemia nessa fase aguda possa representar. Aí, então, vai para a tabelinha 2. Eu quero enfatizar o fato de que na tabela 2, você consegue, então, esse endpoint com muito menos volume,
do que quando comparado com o endpoint com o lactato, né? E, eventualmente, isso pode ter benefícios de médio e de longo prazo, por causa de todas as complicações da ressuscitação volêmica excessiva que ela pode, eventualmente, trazer. E aí, na tabela 3, a gente mostra que, mesmo com menos volume, se você puder mostrar a tabela 3, a gente você consegue atingir... Doutora, só não está aparecendo aqui. A tabelinha 3 não está apresentando? Não, acho que não está, não sei, ela deve ter saído fora aqui, não está aparecendo. A tabelinha 3, para que vocês que tenham aí na mão de vocês, ela é a tabela talvez mais importante, que mostra que não há diferenças nos endpoints, tanto de oxigenação quanto de perfusão, mas que isso foi atingido mais rapidamente com o endpoint utilizando o tempo de preenchimento capilar. Acho que esse que é o assunto que o Dr. Gilberto vai explorar de uma forma conceitual na aula de fundo, essas diferenças, se isso aí tem relevância ou não tem relevância, né? Então, quero insistir que com 42 doentes, 21 pacientes em cada uma das cortes, a gente não teria diferenças estatisticamente significativas, mas há uma prova de conceito importante de que é possível atingir esses níveis de oxigenação e de compensação clínica do doente com uma quantidade menor de volumes, com menos intervenção e mais rapidamente se você tiver um endpoint de perfusão. Vamos ver se isso é verdadeiro, se é isso que o Gilberto também acha a mesma coisa. Antes de eu perguntar para o Gilberto, eu quero ouvir aí um R1. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Alguma coisa, Henrique, por favor? Boa noite, doutor. Está ouvindo? Estou te ouvindo bem. Eu acho que é um estudo interessante que, como realmente o doutor comentou, apesar de não ter uma quantidade de pacientes que seja significativa para mostrar estatisticamente isso, é interessante ressaltar que realmente o paciente pode ser tratado compensado de uma forma mais rápida, com menos volume, causando possivelmente futuramente menos iatrogenias no paciente, menos sobrecarga de volume, menos congestão no paciente de repente. Então, é interessante ver que uma questão complexa como um choque séptico pode ter algumas variáveis mais simples, né, de serem avaliadas, como o tempo de perfusão capilar, algumas outras avaliações da beira-leito que podem ser mais rápidas que um exame laboratorial como o lactato, por exemplo. Muito bem. Mais algum comentário? Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Oi, doutor, tudo bom? Tudo bem. Eu acho que ficou bem enfatizado no curso de hemodinâmica do final de semana a tendência de usar cada vez menos volume para ressuscitar o doente, os efeitos deletérios do volume. E tem uma questão muito importante de logística também, que o tempo de enchimento capilar é mais rápido de avaliar. Quando a gente pede um lactato, tem todo aquele tempo do laboratório vir coletado, de ter o resultado do exame. Então, tudo isso atrasa um pouco a avaliação. Então, pelo tempo de enchimento capilar, a gente consegue tomar decisões mais rápidas. E isso é muito benéfico para o paciente. Então, é um recurso que a gente pode usar para facilitar muito. É mais uma variável que a gente pode usar, que deve usar para avaliar, para orientar nossas intervenções. Muito bem, eu tenho a impressão que o tempo de preenchimento capilar é mais disponível até do que a solução salina, né? Doutor, Saurim. Oi, Saurim, fale. Claro. Eu não costumo falar espontaneamente, mas eu gostei do artigo, acho interessante o assunto também. Eu queria deixar assinalado já para, não sei se depois, quando a gente puder perguntar para o doutor Gilberto, mas eu achei curioso no artigo, que me chamou muita atenção, é que eles consideraram os doentes intolerantes a fluido, ou seja, definiram um limiar de segurança com uma PVC de 5. E tanto que até não, no artigo... Uma avaliação de 5, não uma PVC. Uma avaliação de 5 na PVC.
com um bolo de volume. Se eu aplico um bolo de volume enfim, eu não sabia quando chegou no doente, né, até o internamento em UTI, isso é outra coisa que eu também não entendi direito no artigo, se ele foi ressuscitado dentro da UTI com 20 ml por quilo de fluido, e essa variação de 5 na PVC, mas ele foi considerado intolerante. Todos foram ressuscitados com 20 ml por quilo de peso, e depois, sim, a partir daí, se eles eram fluidos responsivos e não está claro quais foram os métodos que foram utilizados nos 42 pacientes, qual era o método de fluido-responsividade que eles utilizaram. Isso é curioso também, porque como eles documentaram isso? Não está claro no estudo, né? Mas eles colocaram alguns limites de segurança, e um limite de segurança é: não administro mais líquido se após um bolo a PVC sobe pelo menos 5. Ou seja, a administração de volume clássico. É fluido responsivo, sim, enquanto ele for fluido responsivo, mas não tiver com a sua perfusão ainda terminada, você vai fazendo a administração de líquido até que você atinja o teu endpoint de perfusão, pode ser o lactato, pode ser o tempo de preenchimento capilar, cada vez mais preferimos o tempo de preenchimento capilar, mas até também um limite de segurança. Tá bom. Mas acho legal, acho que vamos ver o que... Agora acho que está na hora de você fazer um comentário, Gilberto. Tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, pessoal. Então, vou ser rápido. Os conceitos de fluido, responsividade e segurança são diferentes, né? Isso que o Álvaro explicou é conceito de segurança, que aumento da PVC significa que o ventrículo direito está abrindo as pernas, né? Diz, não aguenta esse volume. Então, a gente tem que parar mesmo, a segurança, isso, tá? Fluido, responsividade, o conceito é, eu estresso o volume, eu dou volume, e o índice cardíaco, o débito cardíaco aumenta. Então, também não é igual à volemia, não é igual à hipovolemia. Eu sou responsivo, vocês são responsíveis, todos nós somos responsíveis. Tá? Então, são dois conceitos. A decisão de dar volume é do médico, né? E aí, seja o que Deus quiser, né? Tem mil maneiras de interpretar que o paciente precisa receber volume. Né? O estudo, eu acho que os comentários estão pertinentes, é um estudo com um desfecho terciário, que era volume, né? Eles queriam ver coisas de microcirculação, que infelizmente isso ficou bem limitado, por dificuldades logísticas, obviamente, né? Mas o estudo, ele tentou confirmar um achado da Andrômeda, que eu vou destacar, obviamente, que é a questão do volume, né? E que já foi visto num outro estudo, que foi o estudo piloto que gerou o Andrômeda, que eu depois também eu vou destacar na minha apresentação. Então, o estudo não trouxe, digamos, uma novidade, eles queriam ver mais, a novidade seria, além do volume, seria trazer alguma coisa de microcirculação e tal, né, e perfusão mais detalhada, né, que isso não ficou tão óbvio. A parte de macrohemodinâmica, eu acho que o Álvaro já destacou, não era esperado que desse grandes diferenças, até pelo tamanho da amostra, seria difícil ver diferenças em macrohemodinâmica num grupo tão pequeno de pacientes. Seria por chance, por azar, poderia aparecer alguma coisa, mas não teria nenhum significado clínico. Eu acho que é isso, né? O principal é isso. O estudo é bom e é ruim, né? Tem limitações, N pequeno, como foi falado, não é cegado, o Andrômeda também não era, mas não tem como cegar esse tipo de estudo, né? Foi feito em 2 centros, o que é razoável, e a questão da fluido-responsividade foi feito como no Andrômeda, ou seja, cada centro e cada médico avaliava a fluido-responsividade com o que tinha no momento, ou que ele tinha experiência, habilidade. Essa é a parte da vida real. Esse tipo de estudo, pequeno, quase fisiológico, mas assim, isso é uma limitação. Deveria ter um controle sobre o teste de fluido-responsividade. Né? Mas, na prática, isso é muito complicado. Muito. Imagina um plantão, eles arrolaram um paciente no meio de um plantão, num sábado, querer que todos fizessem, sei lá, o passive leg raising. Não tem como, né? Não tem como. Né? Então, é difícil padronizar, né?
Acho que é isso, não sei se tem mais algum comentário. Não, acho que é isso. Acho que nós estamos no desenvolvimento de uma prova de conceito. Obviamente, vão ser necessários o acúmulo desses pequenos estudos e depois de cada vez mais de estudos pragmáticos, fáceis de serem feitos. O Andrômeda já acrescentou bastante coisa. Depois, a análise Bayesiana que foi feita no Blue Journal posteriormente mostra que talvez tem uma diferença importante, significativa nas duas intervenções, e tem todos esses aspectos práticos, né, de que isso está prontamente disponível e qual é o potencial que isso tem de melhorar de uma forma muito espalhada a compensação hemodinâmica dos pacientes em choque. Eu acho impressionante o benefício que isso traz e a necessidade da gente ter que divulgar isso cada vez mais.